Saudade eu tenho do meu sertão, daquele tempinho bom que jamais irá voltar. Daquela igreja feita de madeira, naquela rua de poeira, até parece que estou lá. Sem microfone, só no peito e no violão, eu cantava com os irmãos para o meu Senhor louvar. Noites de lua, chamava meus companheiros para cantar no terreiro, relembrando a triste cruz. Era bem simples o louvor do sertanejo, mas porém o nosso desejo é que chegasse ao céu de luz. Mãos calejadas, chapéu grande, pé no chão, mas porém de coração adorava meu Jesus. Aleluia, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor, né? E que Deus abençoe a todos vocês no mundo inteiro, né? Irmãos, hoje eu quero trazer uma mensagem, irmãos, de observância à palavra do Senhor, né? Eu sei que muitos não observam certas coisas, irmãos, da Bíblia Sagrada, mas é muito importante eu falar isso para vocês, porque vocês vão ver, irmãos, que a salvação é um negócio muito importante, irmãos, e ao mesmo tempo Deus vai escolher, irmãos, os seus que realmente possam morar no céu de glória. Porque, irmão, se você tiver algum problema aqui na terra, tipo assim, ó, você está me ofendendo, você está perturbando a minha alma, você está me discriminando, você está fazendo isso ou aquilo. Aí, irmãos, a palavra do Senhor diz que nós não temos, em primeiro lugar, paciência. Em segundo lugar, domínio próprio. Em terceiro lugar, se nós temos o amor de Deus, nós temos que suportar as batalhas desta vida, as perseguições, irmãos. Porque você sabe perfeitamente, irmãos, que a palavra do Senhor a gente lê e tem que lembrar, irmão, de vez em quando você não pode ler e depois ficar que nem Jesus explica sobre o espelho, né? Que você contempla o seu rosto no espelho e saiu dali e já não lembra mais. Você está entendendo? E a palavra do Senhor nós temos que lê-la e colocar ela no nosso coração, no nosso entendimento, irmãos, para não fazermos coisas que vai desagradar ao nosso Deus. Você está entendendo, irmãos? Eu revelei para vocês no último vídeo, que as duas testemunhas do Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, essas duas testemunhas, irmão, vão descer do paraíso, elas estão salvas. Veja bem, elas já estão salvas. Então elas vão descer do paraíso para pregar esta palavra, irmãos, aqui na terra. E elas vão descer, irmãos, lá em Jerusalém, em Israel. Veja bem, elas já estão salvas
e elas vêm pregar o evangelho de salvação, irmãos. Outro detalhe, é a última oportunidade para o povo se arrepender. Vocês estão entendendo, irmãos? É a última oportunidade que os homens e as mulheres têm de se arrepender com as pregações das duas testemunhas que vão descer do paraíso, almas salvas, almas que já estão salvas, mas elas vêm diretamente para a terra para pregar este evangelho. E aí, como eu havia dito na pregação anterior, que o povo vai matar duas testemunhas. Olha só, irmãos, o povo lá em Jerusalém vai matar duas testemunhas, irmãos, que Deus vai mandar à terra para pregar, dando a última oportunidade de salvação. Você está entendendo, irmão? Para você ver, irmão, como é tão difícil, irmãos, hoje a gente pregar esse evangelho e as pessoas não querem Deus, não querem Cristo, não querem salvação. Isso prova, mais uma vez, irmãos, que as pessoas aqui rejeitam a salvação. Deus está trazendo, está dando oportunidades. Ama, o amor de Deus é infinito. É um amor que não tem igual, irmão. É um amor soberano, é um amor de privilégio, irmãos. É um amor muito grande por nós. Mas o homem não quer, irmãos. E aí, irmãos, olha só, eu fico triste. Por quê, irmão? Porque eu estou nessa caminhada e eu sei, eu estudei muito a Bíblia e sei até onde é que vai, irmãos, a humanidade por não querer salvação. Elas desconhecem a salvação e aí se envolve neste mundo com coisas erradas, achando que Deus vai poupar. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas a Bíblia, irmão, mostra claramente, irmãos, que nos tempos de Noé só se salvaram 8. Veja bem, eu calculo 1 milhão de pessoas que tinha na época de Noé. Estou calculando 1 milhão de pessoas. Veja bem, se salvaram só 8. Agora você veja, irmãos, a população de hoje, quantas bilhões, né? São bilhões de pessoas, né? 8 bilhões de pessoas tem no mundo hoje. 8 bilhões. Aí você calcula, irmãos. Vamos supor que tivesse na época de Noé 1 milhão de pessoas, se salvaram só 8. Aí você calcula agora 8 bilhões de pessoas. Eu estou calculando mais ou menos, irmãos, com relação às pessoas que estavam vivas, né? Agora, pessoas que já morreram de Noé para cá, né? Eu não sei a quantidade. Mas vamos calcular, irmãos, com a população de 8 bilhões de pessoas na Terra, quantas que vão subir com Jesus para o céu de glória, para a Nova Jerusalém. Aí, irmão, se você tiver uma matemática muito boa, você pode calcular. Naquele tempo eu coloco 1 milhão de pessoas, né? Se salvaram só 8. Aí 8 bilhões de pessoas, você vai observar quantas vão se salvar. Pelo percentual da época de Noé, pelo percentual atual, porque a palavra do Senhor não mente. Ele diz, assim como foram nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, chegou o dilúvio, consumiu a todos, escapou só 8 pessoas. Escaparam somente 8 pessoas no dilúvio. E Jesus falou, assim como foram nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Agora, do mesmo jeito, até o percentual, irmãos, de pessoas que a gente precisa calcular quantas pessoas vão se salvar.
Só para você ter uma ideia. É o que a palavra do Senhor revela. A palavra do Senhor só revela a verdade, não tem mentira. E aí, meus irmãos, alguém pega, se incomoda com uma pregação que não chega nem a ser perto das pregações que as duas testemunhas trarão, dando a última oportunidade de salvação para aqueles que são rebeldes, não receberam Cristo. Aí as duas testemunhas estão trazendo pregações, irmãos. Não é do leite, é alimento sólido. Se fosse do leite, ninguém ia matar as duas testemunhas do Senhor, que Ele envia a terra para dar a última chance de salvação para o homem e a mulher. Você está entendendo, irmão? Então eu quero vos dizer, meu irmão, minha irmã, que assim como foram no dia de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. A vinda do Senhor Jesus Cristo vai acontecer da mesma forma que aconteceu na época de Noé. Naquele tempo escapou 8 pessoas. E agora, irmãos, com a população que temos hoje, você pode calcular quantas pessoas serão salvas. Porque vamos supor, de 1 milhão de pessoas, se salvarem só 8 pessoas, qual o percentual? De 1 milhão, se salvarem apenas 8. Qual o percentual, irmão, que você imagina que seja agora na vinda do Filho do Homem? Aí por que eu estou falando isso hoje, irmãos? Para você meditar que as coisas de Deus, irmão, não são como a gente pensa. As coisas de Deus, irmãos, é séria. Deus tem tanto amor como justiça e juízo. Porque Ele é justo. Se Ele é justo, é porque dentro da sua ordem, do seu poder, existe a justiça e o juízo de Deus. Tanto para absolvição como para condenação. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus irmãos, fiquem atentos, irmãos. Eu estou voltando com esta palavra hoje para você meditar, irmãos, que na vinda de Jesus Cristo vai acontecer da mesma forma que aconteceram nos dias de Noé. Vai acontecer a mesma coisa, irmão. Só que agora, irmão, o percentual é o mesmo, só que a população é maior. O percentual é o mesmo, do tempo de Noé. De 1 milhão de pessoas se salvaram só 8. Estou calculando mais ou menos, irmãos, porque na Bíblia não diz qual era a população do tempo que Noé estava fazendo a arca. A palavra do Senhor não revela. Mas eu estou aqui calculando, irmãos, 1 milhão de pessoas, se salvaram só 8. Agora você imagine 8 bilhões de pessoas, atualmente, né? Quantas pessoas se salvarão? O percentual é o mesmo. Veja bem, o percentual é o mesmo. O matemático sabe perfeitamente calcular. Não precisa nem ser matemático. Basta ele conhecer um pouco da matemática para calcular se no 1 milhão de pessoas se salvaram 8, agora em 8 bilhões de pessoas, quantas se salvarão? Estou fazendo essa pergunta para você mesmo fazer os cálculos. Eu sei quantos, mas eu não vou falar, eu prefiro que você calcule e você vai saber quantas pessoas vão se salvar na vinda de Jesus, de acordo com o que ele fala
que assim como foram no dia de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, chegou o dilúvio, matou todos, menos a família de Noé e Noé, que eram 8 pessoas. Foram apenas 8 pessoas que se salvaram naquela época. Tá bom, meu irmão? Outra coisa que eu quero aqui, irmãos, falar, no momento que eu estou pregando, né, irmãos? Porque tudo é pregação do Evangelho, né? A gente, irmãos, aqui nesta terra, precisa observar, irmãos, os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes nós temos que observar. Porque, irmãos, a nossa salvação, ela depende muito, mas muito mesmo. Veja bem, a nossa salvação, ela depende muito, mas muito mesmo, da nossa santificação. Aí você pergunta, mas como é essa santificação? O nome já diz santo, irmãos. A palavra santo não envolve nada com macumbaria, com feitiçaria, com coisas erradas, nada da maldade, irmãos. Não envolve. A santificação, irmãos, é uma pessoa ser puro de coração, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia, cheio de perdão, cheio de amor, cheio de paciência. A santificação envolve, irmão, tudo isso. Porque na santificação, irmãos, só tem um detalhe muito importante para nós sermos salvos. É se permanecermos nela, irmãos. Como é que você permanece na santificação? É que se acontecer com você algum erro, alguma coisa errada, você corre para os pés do Senhor e já pede, irmãos, perdão. Mas é muito rápido. Você não pode demorar não, porque você pode morrer sem santificação por algum pecado que você cometeu e você não pediu perdão a Deus. Por isso que a Bíblia, irmãos, ela nos manda orarmos todo o tempo sem cessar. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Orai sem cessar. Por quê, irmãos? Porque nós temos que estarmos santos. E quando a gente ora sem cessar, você sabe que na oração, veja bem, até para você falar com Deus, você tem que pedir perdão. Você está entendendo? Como é que pode Deus nos ouvir se nós estamos no pecado e não nos arrependemos? Então nós temos que, em primeiro lugar, pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa para mim orar. Eu vou orar agora, Senhor. Me perdoa se eu cometi algo que agrediu a tua presença na minha vida, agrediu a minha fé, agrediu o meu comportamento diante da santificação. Me perdoa, Senhor. Aí você tem que pedir perdão de Deus. Senhor, me perdoa para mim poder falar contigo. Meu irmão, o negócio é muito sério nas coisas de Deus. É tão sério, irmãos, que se você abrir sua Bíblia ou consultar pela internet, você vai observar, meu irmão, minha irmã, que até para você falar no nome de Jesus Cristo, você tem que se apartar do mal. Você entendeu, irmão? A senhora entendeu, irmã? Para você ver que o negócio é tão sério, irmão, nas coisas de Deus. Até para se proferir, irmãos, até para se prolatar o nome de Jesus Cristo, nós temos que nos afastarmos do mal, só para falar o nome de Jesus Cristo. Você entendeu, irmão? É o que a Bíblia diz, e não é de hoje. A Bíblia está escrita há milênios e milênios de anos atrás,
e foi escrita pelos homens de Deus, cheio do Espírito Santo. A Bíblia, irmão, ela foi escrita pelos homens de Deus, cheio do Espírito Santo, não foi cheio do espírito do diabo. Porque o espírito do diabo, irmão, só revela coisa que não presta. O espírito do diabo não revela coisa boa para ninguém. Só quem tem o Espírito Santo de Deus é que revela, é que escreve as coisas dos céus, as coisas de Deus, irmãos. Nós temos que entendermos isso. Senão nós vamos ficar na incredulidade o tempo todo, batendo cabeça e questionando as coisas de Deus por causa disto. Então, irmão, nós temos que observar, até para se propagar o nome de Jesus Cristo, Jesus diz, afaste-se do mal. Só para você ter uma ideia, irmãos, por que que as duas testemunhas, elas vão vir pregar esta palavra e elas vêm, irmão, do paraíso, elas já estão salvas. Elas estão no paraíso, certo? E elas vão descer a terra e vão até a cidade de Jerusalém propagar, irmãos, a palavra do Senhor. E não é no leite, irmãos. É alimento sólido. É alimento sólido. Hoje muitos não querem ouvir essa palavra porque o alimento é sólido, aí ficam com raiva, criticam e querem partir para cima. Mas sabe por quê, irmão? Porque não tem o amor de Deus. Aí você diz, poxa, pregador, mas a gente vive para Jesus, como é que não tem o amor de Deus? Então vamos ver se você tem amor. Então abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Quem tem o amor de Deus, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. Hein? Você tem o amor de Deus? Responda, irmão, para você mesmo. Não responda para mim, responda para você mesmo. A palavra do Senhor mostra claramente, pode puxar na internet 1 Coríntios capítulo 13, se você tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Você faz tudo isso para você dizer que tem um amor de Deus na sua vida? Você também está preparado para receber Romanos capítulo 8, versículo 9? É aí que se conhece, irmão, se você tem Deus mesmo de verdade. Que a palavra do Senhor diz, se nós não tivermos o Espírito de Cristo, nós não pertencemos a Deus. Olhe para a palavra, não olhe para mim. Olhe para a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. É de quem, irmão? Eu faço a pergunta para você. É de quem, então? Porque só tem dois caminhos. Tem um caminho de Cristo, que é o caminho do bem, e tem um caminho do diabo, que é o caminho do mal. Se você não tem o Espírito de Cristo, que é o caminho do bem, então você está onde, irmãos? Eu estou fazendo essa pergunta para você responder para você mesmo. Eu não vou responder essa pergunta para você. Você é que tem que saber se você tem o Espírito de Cristo ou não. Porque eu acabei de dizer para você, irmãos, que lá em 1 Coríntios capítulo 13, o amor de Deus, quem tem o amor de Deus, suporta tudo. Tudo sofre. Tem paciência. Aí você tem que olhar Gálatas capítulo 5, versículo 21 a 30. Para você saber se você tem Cristo de verdade, irmãos. Porque muitos dizem que tem Cristo, irmãos, e aí você corre para a Bíblia e não acha. Não acha. Você diz que tem Cristo, que você ama a Deus, que você está dentro da salvação, aí você olha para a Bíblia e eu não acho você. Se eu não acho você, irmãos, aí o que é que diz a palavra do Senhor? Você sabe.
Você já sabe o que é que diz a palavra do Senhor se você não tiver contido no Evangelho de Cristo, mediante arrependimento, irmãos, e conversão. Nós temos que nos arrependermos dos nossos pecados e nos converter a Cristo. Para quê, irmãos? Para que o Espírito de Cristo entre dentro de nós. Porque a palavra do Senhor é bem clara em Romanos 8, 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É de quem? Aí você corre para 1 Coríntios capítulo 13. Quem tem o amor de Deus tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. E por que você é o contrário disto? Aí eu vejo Cristo na sua vida, irmãos. Aí você responde para você mesmo. Eu tenho que fazer uma analogia. Eu tenho que fazer vamos dizer assim, um estudo bíblico para ver se eu tenho um Cristo de verdade, porque eu não leio a Bíblia, e aí eu fico dizendo que estou salvo, eu fico dizendo que sou de Deus, eu fico dizendo que estou nos caminhos do Senhor, e aí você tem, irmãos, que fazer esta pesquisa na Bíblia, se você é um homem de Deus, porque quem é de Deus está lá na Bíblia, porque a Bíblia vai ser aberta no dia do juízo. Aí lá no dia do juízo, a Bíblia será aberta, aí vai constar o teu nome lá. Por quê? Porque você leu e obedeceu. Você deixou o Espírito de Deus, de Cristo, entrar dentro de você, para você ser dele. Aí vai constar no dia do julgamento, do juízo, que você está contido dentro da palavra do Senhor. Você está contido, você não saiu daquilo que está escrito na Bíblia. Você está ali, contido com Jesus Cristo, na sua palavra e no seu amor, na sua obediência, na sua fé, na sua mansidão, no seu domínio próprio, na sua misericórdia. Irmãos, não é fácil não. Os dois vão descer do paraíso, eles já estão salvos. O que que eles vão pregar? Eles vão pregar, irmãos, que para eles serem salvos também, eles tiveram que obedecer o Evangelho, tiveram que ter paciência, tiveram que ter a misericórdia do Senhor, tiveram que ter a bondade do Senhor, tiveram que ter a misericórdia do Senhor, o amor verdadeiro, sem fingimento, irmãos. Você está pensando, irmãos, se eu tivesse ouvido, irmãos, esta palavra, quando eu vim para Cristo, eu já tinha sido transformado há muitos e muitos anos. O problema é que eu não ouvi, irmão, eu ouvia só histórias. Nas igrejas que eu frequentava, eu só ouvia as histórias, irmão, de progresso material. Era só isso que eu ouvia. Que eu seria abençoado se eu desse também para a igreja, que aí eu ia ter a prosperidade, que eu ia ficar bem de vida, bem de situação. Eu fui, irmãos, para essas igrejas que eu só ouvia isso. Eu não ouvia a verdade. Mas quando você ouve a verdade, você sabe, irmãos, que nós temos que fazer o que os discípulos fizeram, o que os profetas fizeram, o que os homens de Deus estão fazendo na terra para serem salvos. Tem que ter o Espírito de Cristo, irmão. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós temos que ter o Espírito de Cristo. E como que nós vamos adquirir o Espírito de Cristo, irmãos? Mediante a obediência e a santificação. Você entendeu, irmão? Você vai dando uma correção, ou você vai dando também uma olhada na Bíblia, e você também vai se mantendo as coordenadas desta palavra, irmão, porque ela não vem de mim. Você vai se orientando, irmãos, na palavra do Senhor, que ela vem dos céus para você. Ela não vem de mim, porque eu sou pó e cinza, irmãos.
Eu estou apenas aqui pregando o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu leio na palavra do Senhor, que ela vem do céu, ela não vem da terra. Essa palavra vem do céu. E é isso que eu tenho pregado, eu tenho mostrado para você aonde é que você acha que para você ser de Cristo, você tem que ter o Espírito de Cristo. Aí eu te pergunto, você tem o Espírito de Cristo? Vá pensando, que eu vou aqui colocar um hino, e já já eu volto. Vou colocar aqui mais um hino. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendito seja o santo nome. Eu estou procurando aqui, tá, irmãos? Mas você vai meditando que eu vou trazer mais um hino para você meditar. E aí vá pensando no que eu estou pregando para vocês. Aleluia. Já já eu volto, irmão. Eu andava tão distante, sem a paz do meu Senhor. Minha alma carregava tanta culpa e tanta dor. Mas um dia ouvi a mensagem do bendito Salvador, e a graça de Jesus me cercou com seu amor. Sua graça tocou minha alma, sua graça me alcançou. Eu era pobre e perdido, mas Jesus me perdoou. Sua graça tocou minha alma, minha noite clareou. Hoje canto alegremente, pois Jesus me transformou. Já não vivo sem esperança, nem perdido em solidão. Tenho Cristo em minha vida, tenho paz no coração. Se a tristeza me procura, dobro os joelhos em oração. E Jesus, com mão bondosa, me concede consolação. Sua graça tocou minha alma, sua graça me alcançou. Eu era pobre e perdido, mas Jesus me perdoou. Sua graça tocou minha alma, minha noite clareou.
Hoje canto alegremente, pois Jesus me transformou. Quando a jornada terminar e eu ao céu enfim chegar, quero ver meu bom Jesus e aos seus pés me ajoelhar. Cantarei com os remidos a canção da redenção. Foi a graça de Cristo que salvou meu coração. Sua graça tocou minha alma, sua graça me alcançou. Eu era pobre e perdido, mas Jesus me perdoou. Sua graça tocou minha alma, minha noite clareou. Hoje canto alegremente, pois Jesus me transformou. Eu andava. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, esta palavra que foi pregada, anunciada, irmãos, eu espero que você não esqueça, coloque dentro do seu coração, dentro da sua alma, para lembrar, irmão, desta pregação, porque ela, irmãos, esta pregação, ela te convida humildemente, irmãos, para que você reconheça seu erro, se arrependa e se converta a Cristo. Porque, irmãos, quando eu estava no mundo, eu achava que eu tinha Cristo também. Eu estava no mundão, eu achava que eu tinha Cristo. Mas no pecado, irmãos, quem é que está em Cristo no pecado? Eu só fui ter Cristo, irmãos, quando eu renunciei o pecado, eu renunciei o mal, eu renunciei as coisas deste mundo que estavam me prejudicando. E aí eu vim para Cristo, irmãos, arrependido, convertido, né? Você sabe, irmãos, que aconteceu também com o apóstolo Paulo, né? O velho homem. O velho homem era matador de cristão, irmãos. Mas quando ele se arrependeu, que ele veio a Cristo, né, que ele foi perseguir o povo de Deus lá em Damasco, uma cidade de Israel chamada Damasco, ele foi perseguir o povo de Deus lá. E na metade do caminho, irmãos, Deus derrubou ele do cavalo, ou da sua carruagem. Deus derrubou ele caiu no chão já com os 2 olhos cegos. O velho homem, irmãos, ficou cego. Saulo, o nome dele era Saulo. O velho homem era Saulo. E quando ele caiu no chão, porque ele ia perseguir o povo de Deus para matar, lá na cidade chamada Damasco, Deus derrubou ele no chão, irmão, e ele já caiu cego dos 2 olhos. Aí foi quando ele ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do Senhor Jesus. Por que tu me persegues, Paulo? Veja bem o que Deus fala conosco quando a gente está no mundo. Por que tu me persegues? Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Será que, irmãos, que a maioria da população do mundo está vivendo que nem Paulo, perseguindo o povo de Deus,
Fale com toda sinceridade para você mesmo, meu irmão, minha irmã. Será que você persegue o povo de Deus, assim que nem Saulo, o velho homem, que depois Deus transformou ele pelo seu poder e ele se tornou um homem santo, um homem digno, um homem pregador da sua palavra, um homem que pregou a graça de Deus, um homem que veio para Cristo e nunca mais matou ninguém, um homem que veio para Cristo e ficou santo, 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 para poder imitar Jesus Cristo, irmãos. Quando é que nós imitamos Jesus Cristo? Quando nós temos o seu Espírito dentro de nós. Por que, irmãos, que o Espírito é importante dentro de nós? Porque é o Espírito, irmãos, que dá notícias para a nossa alma praticar o bem. O Espírito Santo. O Espírito Santo, se entrar dentro de nós, ele vai dar notícias para a nossa alma praticar o bem. E se for o espírito do diabo, irmãos, ele vai dar notícias para a alma do homem praticar o mal. Você entendeu aí? Até aí você entendeu, irmão? Por isso que nós temos que ter o Espírito de Cristo dentro de nós, irmãos, para que nós recebamos da parte de Deus orientações, irmãos, para sermos santos. Porque sem santificação ninguém verá o reino, está escrito. Se nós não tivermos santificação, irmãos, ele diz assim para nós: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém vê o reino de Deus. Agora, esta paz, irmãos, seguir com todos, se realmente as pessoas querem paz. Porque nem todos querem paz, irmão. Tem gente que só quer briga, tem gente que só quer confusão, tem gente que só quer guerra, irmãos, e não conversa para reconhecer suas falhas, não conversa para consertar o erro, quer continuar no erro, irmão. Aí esse espírito não é o de Deus que está nessa pessoa, é o espírito do diabo, irmãos. Eu quero dizer bem claro para você que o Espírito de Deus, ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Veja bem, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se não convencer, irmãos, porque não é o Espírito Santo de Deus que está dentro dessa pessoa. Se o espírito do diabo estiver dentro dessa pessoa, jamais vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muito pelo contrário, vai mandar ordens da maldade para aquela alma fazer e praticar o mal. Você entendeu, irmão? Era só isso que eu tinha que pregar hoje, né? Que o Senhor mandou pregar hoje sobre isso, para vocês ficarem atentos, porque vão descer, irmãos, vão descer do paraíso 2 testemunhas que vão pregar o alimento sólido, irmãos, e as pessoas vão detestar, vão odiar e vão matar os homens. No 3º dia eles vão ressuscitar e subir ao céu de glória. Você está entendendo? O povo vai matar as 2 testemunhas que vai vir agora, dando a última oportunidade para as pessoas se salvarem. Eles não vão aceitar, eles vão rejeitar. Aí o que acontece? Eles vão matar as 2 testemunhas, aí quando for no 3º dia, eles vão ficar jogados no meio da rua, lá. Vão ficar jogados mortos, vão ficar aplaudindo a morte dos 2. O povo vai aplaudir a morte dos 2. Mas a Bíblia diz, irmãos, que no 3º dia eles vão ressuscitar. Aquelas 2 testemunhas vão ressuscitar e vão subir ao céu de glória com Jesus para viverem na alegria eternamente, para toda a eternidade. Era só isso, irmãos, que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe a todos vocês na paz do Senhor. Meditem, pensem bastante e que Deus abençoe vocês grandiosamente. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Amém.